Opa, beleza? Esse aqui é um compilado de 4 episódios. Caso queira pular para o episódio 4, basta clicar na tela. Ô louco, hoje tem eles, os pombinhos. Meu casamento feliz que não tem nada de feliz. Pobre Mil nunca para de sofrer essa garota. Bora ver quais as brutalidades irão fazer com ela dessa vez. Não se esquece, se quer acompanhar mais obras como essa, se inscreve no canal. A segunda temporada começa com a Mil ainda criança, chorando dentro de um quarto escuro. De repente, uma grande porta se abre. Pétalas voam e ela corre em direção à sua liberdade. A chuva da primavera emudece seu rosto, trazendo com ela a estação das cerejeiras. Antes que ela pudesse perceber, estava envolta em uma brisa suave de verão, mas com a chegada do outono, foi marcada pelo frio da noite. A chuva cai sobre as flores de cerejeira, em uma noite estrelada. Mil, me perdoe, e saiba que eu te amo. Ela desperta daquele pesadelo horrível. Ela se pergunta do porquê o Sr. Kudo estava em seu sonho, e se sua habilidade paranormal havia agido novamente. O Arata fala que isso é improvável. Caso houvesse algum sinal de manifestação das habilidades, o Sr. Kudo teria corrido imediatamente para o quarto dela. O Kudo fala que ele realmente não sentiu nada de diferente, mas não é a obrigação da Mil falar sobre suas visões. Ele tá irritado com a presença desse cara. O Arata fala que o poder da Mil acabou de despertar, então ele vai dar todo o apoio necessário até que ela desperte ele por completo. O Sr. Kudo fala que quem usa suas habilidades pode estar sujeito a ter habilidades paranormais. Se ela continuar se dedicando muito, futuramente ela pode dizer que ela é a única pessoa nesse mundão inteiro que tem a visão dos sonhos. A cena muda pra cidade. A Mil havia... O irmão tá tentando disfarçar, já que minutos atrás ele tava babando a loja toda com a Mil. Ele manda ela calar a boca e fala que ele e a Mil já estão cansados de ficar na companhia dela. Mas a Hasuki fala que foi ele quem insistiu pra vir, porque estava preocupado com a segurança da Mil. De repente ela regala o olho. Ela sente como se estivesse sendo observada. De repente alguém toca em seu ombro. Essa desgraça aparece com o Sr. Kudo. Ele fala que estava com muita vontade de conhecer a Mil, tanto é que não conseguiu esperar até o dia do casamento. Ele começou a tossir. Sai daí, Mil, deve ser virose. O bonitão do Sr. Kudo aparece e tira a mão de perto daquele velho suspeito. Ele pergunta o que aquele velho tá fazendo ali e pede pra que ele não arrume problemas. A Mil pergunta quem diabos é esse velho branco como a neve. Esse velho sem cor é meu pai, o antigo patriarca. Tá daqui, o Kudo. A Mil fala que é um prazer conhecer aquele velho sem cor. Ele fica encantado com a gentileza da Mil. Ele pega na mão dela e fala que é muito sortudo em tê-la como nora. Nitidamente a Mil tá desconfortável. O Sr. Kudo pergunta o que diabos ele tá fazendo ali. O velho fala que apenas veio convidá-los para irem até a casa da família Kudo, onde reside ele e sua esposa nojenta. A cena corta para uma cafeteria. Essa foi a primeira vez que ela viu o pai do seu futuro marido, o homem que arranjou o casamento com a família Saimori. O velho fala que foi até ali para pedir um favor, mas antes ele fala que quer uma coisa. O Sr. Kudo já fala que a resposta é não. Ele entrega um papel e fala que ultimamente acidentes sobrenaturais têm acontecido aos arredores da vizinhança. Por isso o Sr. Kudo deve chamar a força de combate sobrenatural. Contudo, ele fala que algo o incomoda bastante, e ele pede por uma investigação cautelosa. O Sr. Kudo fala que o velho já é aposentado e não tem direito de lhe pedir nada. De repente ele sente a presença de algo. Um passarinho de papel que voa. Velho maldito, você já sabia disso. O Sr. Kudo fala que as circunstâncias mudaram e ele vai ter que investigar aquilo, indicado pelo próprio príncipe Tadahiko. A Mil pergunta se ela pode ir junto. Poder ela pode, mas a investigação vai levar alguns dias. Vai ser muito melhor para ela viajar do que ficar plantada dentro de casa. A cena corta para a estação de trem. A Mil está cativada pelo tamanho daquele lugar. Além disso, vários relatos semelhantes foram relatados, bem nos arredores da cidade imperial. Demônios são seres sobrenaturais. Apenas pessoas que têm a visão sobrenatural conseguem vê-los. O relatório também fala sobre uma pessoa suspeita dentro daquela região. O Sr. Kudo informa que vai investigar e checar se essa pessoa tem alguma relação com aparecimentos de demônios. Já na ferroviária, o mordomo esperava por eles. O Sasaki fala que já faz muito tempo que eles não se viam, e o Sr. Kudo havia se tornado um homem de presença. A Mil se apresenta, eles entram no carro e vão rumo à casa de verão da família Kudo. Finalmente eles haviam chegado na casa da família Kudo. Oh, essa Mil tá linda demais com essa roupa, viu? Lá dentro havia várias empregadas. Logicamente, o velho morto também tava lá. O Sr. Kudo fala que eles tiveram um trabalho de ir até lá e ela nem mesmo veio cumprimentá-los. O velho fala que ela é tímida enquanto ela descia as escadarias. Ela fala que não queria participar daquela conversa de maluco do seu marido. A Mil fica cativada nessa velha coroca. Ela fala que já faz muito tempo desde a última visita do seu filho naquela casa. O Sr. Kudo fala que não iria conseguir relaxar olhando para aquela cara velha e enrugada que ela tem. A velha fica pistola e chama ele de criança rebelde. A Mil se apresenta, coitada, mas é tratada com desprezo. Ela a chama de ajudante desarrumada e pergunta de que vilarejo ela saiu. Parece uma pessoa comum e desleixada. Que é isso, minha senhora? Você não apareceu há muito tempo, mas eu já lhe dava um murro na boca. Calma. Calma, calma.
Ela fala que com uma pessoa tão simples ao lado do... Ela fala que com uma pessoa tão simples ao lado do Sr. Okudo, as pessoas irão começar a questionar o caráter dele. Pobre Mio, pobre Mio. A maldita velha pergunta onde tá a noiva que o filho veio apresentar a ela. Ela fala que não se lembra de ter convidado uma rélia empregadinha. Ô, véi, tem como dar um murro nessa mulher? Repete pra tu ver. Você não me ouviu? Essa garota de última categoria que está ao seu lado nesse exato momento. Ela falasse mais uma palavra, seria sua última. E eu agradeceria. Ela fala que o filho está deixando as suas emoções dominarem suas habilidades paranormais. E fala que não se lembra de tê-lo criado dessa maneira. Mas o Sr. Okudo fala que nunca a considerou como uma mãe. A Mio tenta impedir a briga segurando na roupa do seu marido. Essa maldita velha grita com ela. E fala que uma mendiga qualquer de rua não queria se casar com o chefe da família Okudo. Que raiva, que raiva. Se não fosse esse velho sem cor, ela ficaria ali mesmo no chão, esticada, arregaçada. O Sr. Okudo deixa bem claro. Da próxima vez que ela falar algo pra Mio, ele mesmo vai matar ela. A Mio fala que tá tudo bem, né, ô Mio? O Sr. Okudo disse que vai aproveitar o momento pra mostrar a ela os arredores da mansão, enquanto busca algumas informações. Enquanto eles andavam pelos bosques, o Sr. Okudo fala que o príncipe havia gostado de saber que eles iriam viajar juntos de madeira. O Sr. Okudo disse que ela pode comprar até a loja toda se ela quiser. Ele também havia comprado um barril de saquê e mandou entregar na casa da família Okudo. A moça do estabelecimento disse que eles devem tomar cuidado quando estiverem voltando para casa. Há boatos que 3 homens haviam ido cortar madeira e avistaram um demônio e uma pessoa estranha saindo de uma das casas abandonadas no subúrbio da cidade. Depois disso, observando o pôr do sol, o Sr. Okudo pede desculpas a Mio pela sua mãe, mas ela fala que tá tudo bem. E sendo bem honesta, ela fala que não pode mudar o seu passado, mas ela quer se dar muito bem com aquela véia desgraçada. Ele havia lhe mostrado a ternura de uma família, e ela não iria desistir assim tão fácil. Não importa o que aconteça, o pobre Mio. A cena volta pra casa dos Okudo. Enquanto o jantar não ficava pronto, eles iriam descansar no quarto. Entretanto, ali só havia uma única cama. Já sabe, né? A Mio ficou toda tímida. Ela pensa que seu coração ainda não aguenta dividir a mesma cama que seu noivo. Quando o Sr. Okudo chamou ela, ela deu um gritinho fino que deixou até ele surpreso. Ela fala sobre a cama. E o Sr. Okudo fala que eles podem dormir normalmente. Entretanto, ela foi correndo pedir uma cama separada, né? Senão a menina vai ter um infarto ali. É muito fofa. A cena corta pro Taki Ahiko. A Arata vai ser o líder da família Usuba. Entretanto, o futuro dessa família é instável. O futuro da cidade imperial está prestes a colapsar por conta do... Ele tá colocando todo o futuro na mão do Arata. Afinal, nem o próprio príncipe sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Tenho uma missão pra você. Uma calamidade se aproxima. Vocês lembram que episódio passado a Mio havia ido pra casa da sogra, né? A coitada foi tratada igual um lixo lá, mas no final ela se resolveu. Também teve aquela parada dela ficar toda envergonhada quando soube que iria dormir na mesma cama que seu noivo. Pois bem, dia seguinte, depois dela ter acordado, a empregada da casa veio até o quarto da Mio avisar que a broaca velha estava chamando por ela. Enquanto ela estava indo em direção ao quarto, se lembra do que havia pedido ao seu noivo, para que ele a cuidasse dela. Mas ainda assim, nesse momento ela está um pouco nervosa. Elas entram no quarto e o lugar estava repleto de joias. A velha burguesa. Ela olha pra Mio e manda que ela troque de roupa. Hoje eu não quero ficar nervoso, então, né, vamos com calma. Mas a velha mandou a Mio vestir uma roupa de empregada, falando que pra ela essa roupa seria o suficiente. A velha fala que quer que a Mio trabalhe como uma empregada doméstica e diz não lembrar de tê-la permitido ficar nessa casa. Então, ao menos ela deve ser útil. A Mio aceita tranquilamente. Afinal, ela tem um coração gentil. Enquanto a velha continua falando que o Sr. Okudo certamente havia perdido a cabeça recolhendo uma garota tão insignificante como noiva. Além de ser da família Saimori. Eles não ganham nada criando uma relação com essa família. Ainda por cima, fala que a Mio não está à altura de casar com seu filho. Ela fala pra Nae, a empregada, aproveitar bastante da Mio. Ela até tenta ir contra sua senhora, mas logo foi repreendida. Pra evitar que algo aconteça, a Mio fala que vai ajudar na limpeza e vai dar o seu melhor nisso. A cena corta pro Sr. Okudo, refletindo. Ele pensa que nessa região não há lendas populares sobre demônios. Logo, o surgimento desses seres sobrenaturais não deve ser uma ocorrência normal. A mulher da venda agradece pelo exército e está investigando esse caso, pois para os negócios nessa região não seria muito bom ter esses boatos sobre demônios. Ela informa que a mansão abandonada fica no alto daquela montanha. A cena volta pra Mio. Ela fica linda de todo jeito, cara, não dá. Pra começar, a Nae deixa ela encarregada pela limpeza do jardim. Ela fala que tá tudo bem, se é pra limpar, ela apenas precisa fazer igual fazia na antiga residência dos Saimores. Eu tenho raiva desse nome. Ela começa a varrer com uma determinação forte em seu rosto. Até a Nae ficou impressionada. Depois ela limpou as janelas usando água e sabão. Com um pano retirou as pequenas
pequenas marcas que ficavam entre o vidro e a madeira. Enquanto a velha estaria imaginando que a Mil nesse momento estaria em lágrimas, enquanto guardava suas coisas para ir embora. Mas pela cara do mordomo, ela supõe que não. Nervosa, ela se levanta, desce as escadarias e vê a Mil junto das empregadas, passando pano no chão. Ela se aproxima e fala que limpar o chão de joelhos combina muito com a Mil, mas a Mil apenas responde dizendo que vai dar seu melhor. Isso deixou a velha soltando fogo pela boca, essa cobra. Desculpe. Ela fala que nada, absolutamente nada que a Mil faça estará à altura da família Kudo, e se ela entendeu, deve sair imediatamente daquela casa. Como a senhora disse, eu não mereço estar aqui, mas meu noivo disse que precisa de mim, então eu não vou desistir. A velha lembra das palavras do senhor Kudo sobre não ver ela como sua mãe. Ela pergunta qual é o problema da Mil, como é que ela ousa brincar com sua cara. Ela ergue a mão e quando estava prestes para bater na cara da Mil, o velhote Senko assegurou: "Foi eu não posso ser omisso se você chegar a esse ponto." Ele a manda ir descansar e pede desculpas a Mil pelo acontecimento. A velha pergunta do porquê ele não consegue entender. Ela está longe de ser perfeita e não tem condições para adentrar na família. Tampouco consegue acreditar que a Mil tem tanta determinação para continuar nessa família. As empregadas se juntam ali. Elas dizem ter subestimado a capacidade de limpeza da Mil e pede perdão. Afinal, ela é de família importante. Então elas acharam que a Mil não iria conseguir dar conta do serviço. Toda a equipe havia ficado impressionada. E com certeza a velha rabugenta irá aceitar a Mil algum dia. Já a Nae desentendendo porque o Sr. Kudo havia escolhido nossa Mil. Falando nele, ele havia chegado na mansão abandonada. Ele entra. Por dentro estava tudo caído aos pedaços. Entretanto, lá embaixo havia algo parecido com um laboratório. Vários frascos de poções. O Sr. Kudo percebe algo de suspeito abaixo daquele cobertor. Quando ele puxou, foi atacado por um ratatá cientificamente modificado. Com certeza essa porra é portador do vírus da raiva. Em outra gaiola coberta, havia um símbolo que deixou o Sr. Kudo desesperado. O emblema da ordem. A ordem sem nome. Quanto à blasfêmia, a taça de saque está de cabeça para baixo. E a árvore Sasaki sangrando em chamas. Um ultraje. É uma clara traição ao imperador. Esse é o novo grupo religioso que vem se tornando um problema. O governo está fazendo investigações sigilosas, mas nada então foi descoberto até o presente momento. O Sr. Kudo logo percebe que é uma armadilha. Logo atrás dele, uma figura encapuzada. Ele começa a mencionar o nome do Sr. Kudo várias vezes. Repetidamente, ele ergue seus braços e arremessa a mesa em direção ao Sr. Kudo. Ele desvia e percebe que os poderes daquele cara, junto com seus movimentos, não estão sincronizados. Ele lança vários pedaços de vidro e o Sr. Kudo defende. Ergue o dedo e um raio cai dos céus, diretamente na cabeça do careca. Quem é você? Responda. O fundador me deu poder. Um poder sagrado que está além dos conhecimentos humanos. Contemple o poder da comunhão abençoada. O careca mete o dedo na cabeça e evapora em cinzas. Enquanto retornava para casa, o Sr. Kudo se pergunta se esse seria o nome da ordem. E se foi um erro trazer a Mil com ele. Ele a colocou em perigo por conta do seu egoísmo. Mas aquela casa deve ser o local mais seguro possível. Entretanto, sua mãe está lá. Chegando em casa, a Mil estava lá, esperando por ele na porta da casa. Ele corre e pergunta se ela havia passado o dia inteiro ali esperando por ele. Eles entram, ela lhe serve um chá e quando estava saindo, ele a chama para se sentar ao seu lado, bem de pertinho. Ele a cobre com seu cobertor, enquanto o fogo da lareira os esquentavam. Ele pergunta se sua mãe havia lhe falado algo. A Mil fala que graças a ela havia aprendido mais sobre essa casa. É muito diferente da casa da sua família. Nessa daí tem gentileza. E ninguém da casa tem um semblante fechado. E é a mãe dele quem está protegendo isso. Pra Mil isso é incrível. O Sr. Kudo pergunta se ela tem certeza que as coisas não estão indo longe demais. Ela fala que sim. Então o Sr. Kudo só precisa cuidar dela mais um pouquinho. Quanto é mais um pouquinho? Até eu desistir, se possível. Você vai desistir se eu disser não? Claro que não. Ele a puxa e fala que está tudo bem. Irá cuidar dela em silêncio. Dia seguinte, a Mil está pensando que ainda hoje precisa falar com aquela velha. Ela bate na porta e a broca a velha entra. A velha estava arregaçada na cama. Ela diz que é culpa da Mil. Por causa dela, o marido xingou ela. Mas eu tô achando que o marido arregaçou ela de noite. Ela pergunta o que a Mil quer. Ela fala que quer conversar um pouco, mas ela não tem nada pra falar com a Mil. Então, você vai falar com meu noivo? Ele me mostrou o calor de uma família. E todo mundo nessa casa também é assim. No entanto, ambos os dois são hostis um para com o outro. A velha manda ela calar a boca e meteu o pé do quarto. A Nae fala que a Mil tem razão. Ela apenas está sendo rígida pensando na família. O Sr. Kudo foi criado dessa forma, já que ele é o herdeiro da família Kudo. O velho Tadakio fala que graças a isso ele começou a desprezar as mulheres. Ele havia ido até lá para se desculpar com a Mil. Em parte, a culpa pela sua esposa ter ficado daquela maneira é culpa dele. Antes ela era uma moça perfeita, mas não se permitia ser apenas uma doce esposa. Ela carregava muitos fardos, carregava expectativas da família Kudo. Talvez seja
seja pela vida que ela levou, mas ela tem dificuldades em ser honesta. A Mil percebe que ela e o Senhor Kudo são muito parecidos. Tadakil fala que seu filho precisa da Mil, e cedo ou tarde a Fuyu irá perceber. De repente alguém bate na porta, uma mulher carregando seu filho que estava em desespero. Ele diz ter visto um demônio e comeu seus amigos. Ele conta que os moradores decidiram seguir uma pessoa até fora do vilarejo, mas o demônio estava lá. Todos foram mortos e ele mal havia conseguido sair com vida. O cara simplesmente caiu morto no chão. O Senhor Kudo fala que vai até o local. O Tadakil irá reforçar a barreira ao redor da casa. Ah, o moleque não morreu não, só entrou em choque. A Mil percebe que ele ficou semelhante ao Senhor Kudo daquela vez. Ela pensa que talvez com sua visão dos sonhos possa resolver aquele problema, mas o Arata havia dito que ela não poderia usar esses poderes sozinha, pois é muito perigoso. De repente a Fuyu entra no local. Ela manda que a Mil saia de perto daquele indivíduo. Afinal eles não sabem o motivo dele ter entrado em colapso e o que uma garota como a Mil poderia fazer. Mas a Mil retruca. Ela fala que pode usar suas habilidades paranormal para salvar aquela pessoa. Ah, não me faça rir. Você não tem habilidades. Eu tenho uma. Faço parte da família Usuba. A família Usuba? Quer tanto assim chamar a atenção do meu filho? A Mil fala que para ser útil para seu noivo, ela vai fazer tudo o que ela pode para cumprir o seu dever. Se for necessário arriscar sua vida para isso, assim ela fará. Ela coloca a mão e entra no mundo dos sonhos. Ela avista uma árvore de cerejeira e começa a correr em direção a ela. De repente alguém manda ela parar. Era o Senhor Arata. E aí o episódio acaba. E só pra constar, eu ainda tenho um ódio dessa velha. Já ouviram falar naquele ditado? O mundo não dá voltas, ele capota. Pois bem, isso se aplica completamente a esse episódio. Vocês lembram que episódio passado, a Mil havia sido humilhada, maltratada e quase agredida pela cobra da sogra, por achar que a Mil vinha de uma família pobre, e não quis acreditar quando soube que ela fazia parte da família Usuba, até que o Arata deu as caras pra mudar completamente o rumo da história. Primeiramente ele reclama com a Mil, já que ela estava tentando usar suas habilidades estando sozinha, e pergunta quando foi que ela ficou tão corajosa a esse ponto. Mas isso não importa mais, afinal ele havia conseguido chegar a tempo. A velha carrasquenta pergunta quem lhe havia dado autorização para deixá-lo entrar na sua residência. Ele pede desculpas por não ter avisado previamente e se apresenta como o primo da Mil, Arata Usuba. A velha ficou como de queixo no chão. Ele agradece por ela ter cuidado da Mil. Imagina o arrependimento que essa vaca não tá tendo agora. Ele fala que é o negociador do Ministério da Casa Imperial e às vezes ele e o Senhor Kudo trabalham juntos. Daí ele pergunta pra Mil o que ela tava tentando fazer utilizando suas habilidades. Ela diz que esse homem vai morrer se ela não fizer algo, mas várias vezes o Arata havia dito que ela pode acabar morrendo caso utilizasse seus poderes sozinha. Porém, eles precisam de seus poderes para salvar a vida daquele homem. No entanto, ela ainda não pode utilizar suas habilidades ao máximo. E se ela estiver realmente disposta a utilizá-las, ele ao menos quer ficar ao lado dela para protegê-la. Ela aceita e novamente entra no mundo dos sonhos. A cena corta pro Senhor Kudo correndo a milhões. Logo à frente, um grupo de pessoas desesperadas. Um demônio havia surgido na mansão e os atacou. Eles pedem pela ajuda do Senhor Kudo. Entretanto, o medo falou mais alto e eles meteram no pé. No entanto, o Kudo foi em direção à mansão. Chegando próximo, havia alguém esperando por ele. Ele pergunta para o encapuzado se sua organização era responsável pelos incidentes demoníacos. Nós apenas demos poderes sobrenaturais para aqueles que não tinham, transformando humanos em demônios. Apenas usamos nossas bênçãos para libertá-los do medo imposto por vocês, portadores de habilidades paranormais. O homem suspeito fala que esse mundo tá virando aos avessos. Poucos têm conhecimento das habilidades e dos seres sobrenaturais. Eles pensam que estão no controle de tudo, os fortes e fracos. Eles precisam se erguer em nome da bênção. O Senhor Kudo ativa sua habilidade paranormal. O encapuzado lança agulhas de barro que são paradas pelo Kudo. Ele o tenta subornar, perguntando se o Senhor Kudo não tem interesse em um mundo igualitário. Mas ele não tá curtindo esse papinho. Você é mesmo um nobre terrível. Ele assobia bem alto na mata. Um demônio aparece e ele desaparece, partindo pra cima do Senhor Kudo. Mas de repente seu corpo foi congelado. O pai do Senhor Kudo havia ido até lá pra ajudá-lo na batalha. O Senhor Kudo fala que ele pode lidar com tudo sozinho, mas o pai sugere que eles se unam pra acabar com aquilo o mais rápido possível. Enquanto o Senhor Kudo mata o demônio, o velho vai dar contas dos homens de preto. O demônio salta bem alto, uma bola de fogo, e ele foi desintegrado. Os homens de preto partem pra cima do velho. A idade tá aí, mas isso não é problema. Um salto com gelo, uma pancada no pescoço e foram nocauteados. Olha, o demônio não morreu não, ele tá vivo. Ou tava. Um golpe de raio e ele caiu morto no chão. Depois vemos que na verdade ele é um humano transformado. No pescoço dele, um frasco com energia sinistra. Aparentemente ele foi envenenado por alguma maldição. A cena volta pra Mil, dentro do mundo dos sonhos. Ela encontra o Kouta sentado ali próximo. Em sua testa, um chifre crescendo, deve ser corno. Ela toca nas suas costas e o moleque desmaia. Agora ela precisa se lembrar do que o Arata havia dito. De repente, o mão de demônio surge, puxando o Kouta pra escuridão. No lado de fora, o clima tá tenso. A transformação do Kouta estava começando. A Mil sabe que ela precisa fazer isso. Ela precisa salvar esse rapaz. Ela manda
manda que o demônio se afaste dele, e uma luz ilumina toda aquela escuridão, retornando para o mundo real. A maldição havia sido desfeita, e o Kota novamente abria seus olhos. O Arata fala que tá muito orgulhoso dessa menina, e a Mio ficou feliz por ter sido útil pra alguém. Daí o Senhor Kudo chegou chamando pela Mio. Ela corre pros braços dele. Os dois se abraçam quentinho. Ele estava feliz por ela estar salva, e ela também por ele estar intacto. Ele só não havia gostado da presença do Arata. Ele pergunta do porquê está ali. O Arata fala que o príncipe havia pedido para que ele pessoalmente viesse até aquele local, por causa de uma organização suspeita que havia naquela região. O Senhor Kudo fala que é a união abençoada, e ele havia lutado com um deles ainda hoje. Não se sabe os detalhes, mas usam sangue para que demônios tomem conta dos corpos humanos. E aparentemente o fundador dessa organização é um homem chamado Noashi Usui. Eles estão propondo virar o mundo de ponta cabeças, onde todos têm habilidades sobrenaturais. Você disse Naoshi Usui? Não pode ser. Então foi isso. Por isso que o Takahiko, esse cara tem o mesmo sangue Usuba que nós. Ele é da nossa família. A cena muda pra sacada. Eles estavam conversando sobre o Naoshi. Se realmente for verdade, o fundador da comunhão abençoada nasceu na família Usui, uma ramificação da família Usuba. O Usui tem as habilidades paranormais da família Usuba. Esse cara havia sido o futuro noivo da mãe da Mio, mas depois que ela havia se casado com Saimori, ele se separou da família Usuba e desapareceu. O Arata fala que caso ele realmente esteja por trás disso tudo, todos os crimes que ele cometeu irá recair sobre a família Usuba. Dito isso, ele irá informar toda a situação para o imperador e continuar com a investigação. Com isso, ele foi embora. O Senhor Kudo coloca o casaco na Mio para ela não ficar com frio. Afinal, é mais fácil ele ver ela desconfortável do que com frio. Ele diz que sabe que ela está frustrada com o incidente do Usui e com sua mãe, mas ele também sabe que ela está se esforçando bastante, e por isso ele vai fazer o que ela não pode fazer. É assim que ele deseja viver uma vida ao lado dela. Ele pergunta se ela acha que eles podem lidar com tudo como um casal normal. Ela pergunta se está lhe dando a ajuda que é necessária. Ele pergunta se ela ainda não percebeu que ele não consegue viver sem ela. E bem ali, diante da luz da lua, uma noite clara de lua cheia, repleta em emoções, eles se beijam pela primeira vez. O sorriso do meu futuro marido, iluminado pela lua, tão forte e lindo que me esqueci de piscar. Pra ela, aquele momento parecia uma eternidade. Havia se tornado um tesouro que ela guardaria pelo resto da vida. Dia seguinte, vocês acham que ela dormiu? Que nada! Não conseguiu parar de pensar nos lábios do seu Kudo. Rapaz, agora ela não sabe como é que vai encarar ele. Enquanto ela se arrumava, pensa que não conseguiu usar o vestido que a irmã do seu Kudo havia escolhido pra ela. De repente, a Nae bate na porta, junto com a bruxa velha, que pergunta se a Mio estava retornando para a cidade imperial. Finalmente, a causa da sua dor de cabeça estava indo embora. A Mio pede desculpas por ter causado tantos problemas. De fato, ela não quer que a Mio volte para aquela casa. A velha pergunta se aquele vestido na cama era da Mio. Ela fala que sim. E a velha fala que ela tem um bom gosto, apesar de ser quem é. E se ela vai embora sem ao menos usá-lo. A Mio dá uma gaguejada e a velha resmunga, mandando que ela pare com aquilo. Ela deve ser firme e forte com as palavras. E não deve se desculpar por qualquer coisa que ela fala. Levante a cabeça. Eu não vou ter pena do seu passado. Tampouco queria aceitar suas desculpas irritantes. Também não tenho a intenção de te conhecer. Apenas vim dizer uma coisa antes de você sair. Eu jurei que ela ia pedir desculpas, mas que nada. Chamou a Mio de feia e de mal educada. Bonita é você, sua véia. Sem graça e sem dignidade nenhuma. Mas os cuidados da Mio com seu filho foram o suficiente para ela reconhecê-la. O que ela realmente quer dizer é que a Mio cumpriu seus deveres como uma noiva corretamente. A Mio até lacrimejou a bichinha. Ela manda que a Mio estenda sua mão e lhe entrega algo. Um laço que ela costumava usar. Como ela não vai usar mais aquilo, é basicamente lixo. Um presente perfeito pra Mio. Essa velha é bipolar. Ela dá as costas e vai embora. Logicamente, aquele laço é um presente novinho pra Mio. A Nae diz que a Mio foi muito corajosa em ajudar aquele moço outro dia. E acha que a velha pensou nisso também. Eu discordo. Eu digo que ela ficou assim depois que soube que a Mio fazia parte da família Usuba. No corredor, já prestes a ir embora, o Senhor Kudo se encontra com a mãe dele. Ela diz que ele deve garantir que a Mio tenha superado sua timidez na próxima vez que ela vier novamente a essa casa. Tô dizendo, essa velha é bipolar. Afinal, todos aqueles que visitam a casa da família Kudo devem ser confiantes em suas palavras. Finalmente é hora de ir embora. A Mio agradece por tudo e mete marcha. Na janela, a Buraka estava só observando. A cena corta para algum lugar no meio do nada, onde uma operação militar estava acontecendo. Eles arrombam a casa, mas estava abandonada. De repente, pequenos cilindros explodem. A porta se fecha e um círculo mágico aparece. E uma explosão acontece. A cena volta para a rodoviária. A Mio estava finalmente na capital imperial. De repente, um zumbido é ouvido.
a estação muda para um tom vermelho. Em meio à multidão, o homem disse um prazer conhecer o chefe da família Kudo, o herdeiro da família Suba e também a sua querida filha. Olha esse plot twist, filho. O episódio 4 começa de onde o anterior havia terminado, na estação de metrô. Aquele homem suspeito se apresenta como Naoshi Usui. O senhor Kudo logo se põe frente a Mil para protegê-la, mas o Naoshi o chama de violento. Ele apenas havia os cumprimentado. O senhor Kudo já usa uma magia de fogo, mas tudo havia voltado ao estado normal. A cena corta para o departamento de polícia. É informado que ontem, ao meio-dia, a primeira unidade havia atacado a base da comunhão abençoada, mas foram pegos por uma armadilha. É dito que os feridos irão precisar de mais ou menos 2 meses para se recuperarem por completo. Por esse motivo, eles terão uma substituta da segunda unidade da antiga capital, Jinoshi. O senhor Kudo pergunta se haviam encontrado o que ele havia pedido. É dito que foi encontrado, e também investigar o homem que ele havia lutado. Ele é da família Ojo. O Ministério da Casa Imperial supervisiona aqueles que usam poderes sobrenaturais, mas ele escapou e adentrou na comunhão abençoada. É dito que faz muito tempo que não há registro sobre a família Ojo, e ninguém nunca achou isso suspeito, o que significa que é bem provável que a habilidade do Usui esteja por trás disso tudo. Ele é capaz de mexer com a cabeça das pessoas, semelhante à habilidade da família Usuba. A cena corta para Mil e o Arata, na frente do prédio da delegacia, para serem testemunhas materiais. Mas a galera tava desconfiada com uma possível tentativa deles mexerem com suas cabeças. Beleza, vamos pro resumo. Até mesmo dentro da família Usuba, visão, audição, olfato, paladar e tato. Ele consegue manipular qualquer informação recebida por esses 5 sentidos. Ele é capaz de entrar nessa reunião sem que ninguém o perceba, mas isso não significa que seu poder seja irrestrito. Uma habilidade poderosa lhe deve causar muito gasto físico de energia. Assim o Arata acha. Ainda assim, mesmo com essa restrição, uma batalha contra o Usui e a comunhão abençoada será extremamente difícil. Na luta que o Senhor Kudo teve com o Homem de Capuz, foi dito que ele estava criando um mundo onde todos têm poderes sobrenaturais. As pessoas irão ingerir uma parte de seres sobrenaturais para obterem poderes paranormais. No plano para atingir esse objetivo, o Kudo acredita que o Usui esteja atrás da Mil Saimori, e a habilidade de visão dos sonhos da Mil é tão poderosa que é considerada tudo para a família Usuba, e provavelmente o Usui quer essa habilidade paranormal. Agora, pois, para a proteção da Mil, ela irá ficar todos os dias na delegacia de polícia. Quanto à segurança dela, vai ficar por conta do Jinoshi, ou no caso da Jinoshi, porque ela é mulher. O Senhor Kudo fala que em caso de emergência, ela será a primeira a lutar contra o Usui e companhia. Até que o reforço chegue, ela fala que vai dar o seu melhor. A Mil acha ela um amor de pessoa. Depois a Jinoshi, ou vou chamar ela de Gina porque fica melhor, né? Vai mostrar a estação pra Mil. Tem a sala de recepção, o escritório no fim do corredor e o banheiro masculino. Logo ao lado, o vestiário masculino. A Mil pergunta onde diabos está o banheiro feminino. Bom, não tem. A Gina fala que fica em um prédio separado. Por um minuto eu achei que não tinha não, só tinha pra homem e ela usava o banheiro de homem. Afinal, esse é o único banheiro do prédio. Além disso, ele é mais pra convidados, então não se pode ser usado muito. O negócio é ir no mato. Ela diz que a Mil tem mais ou menos a idade dela. Ela tem 20 anos. Além disso, ela tem outras coisas em comum. Não são casadas e ambas têm habilidades paranormais. Ô, minha filha, se esse é o problema, é só casar comigo. Toda envergonhada, ela pede pra ser amiga da Mil. Como elas irão passar muito tempo juntas, se elas forem amigas, será muito melhor. Mas na verdade, a coitada não tem muitas amigas não. Então ela tá meio carente. E aí só tem marmanjo. Ela pede pra Mil considerar isso como um favor pra ela. Logicamente que a Mil aceita, né? Ela espera ser boa o suficiente pra ser amiga da Gina. Depois ela mostrou o jardim, os prédios, o campo de treinamento. E que como só tem marmanjo no exército, muitas coisas são negligenciadas. Essa sujeira toda aí, tá aí desde a última vez que ela havia ido embora. Ou seja, já tá criando vida. Se mexer ali deve achar um bicho. Depois tem a sala de jantar. O cheiro da comida tava bom. É dito que a comida desse lugar é muito saborosa. Junta com o resto de comida que tava no fundo das panelas sujas lá da cozinha e dá uma gororoba da boa. A Mil fica se perguntando se o noivo dela gosta mais da comida da lanchonete ou das marmitas que ela prepara pra ele. Eis aí a dúvida, né? Daí, né? Ela pergunta se além da Gina, existem outras mulheres nesse local. Logicamente que ela é a única. Normalmente as mulheres não podem se alistar no exército. Garotas como ela são muito raras. Viram seu grande potencial e a selecionaram. E pra terminar, o dojo. A Gina fala que esse é seu local favorito. A família dela tem um dojo. Grande parte da sua infância havia sido dentro dele. De repente, o líder Mukadeyama aparece. Ele pede perdão a Mil por só agora estar se apresentando. Ele se apresenta como Mukadeyama, o líder da equipe. Ele agradece a Mil por ela ter participado da reunião. E a Mil se apresenta como Mil Sayori, a noiva do Senhor Kudo. Aí ele chama a Gina pra uma partidinha rapidinha. Mas ela fala que tá no meio do seu trabalho. O Mukadeyama diz
diz que quer que ela treine um iniciante. Enquanto isso, ele vai tomar conta da Mil. Pra mim, todo mundo nesse lugar aí é suspeito. A Mil fala que tá tudo bem, então ela aceita. Os dois se cumprimentam, pulando pela estação. Além disso, ela é da família Usuba, inimiga de todos que usam habilidades paranormais. A Mil já fica triste porque essa menina só sabe ficar triste. Então a Mil logo percebe. Não, ela já havia percebido. De alguma forma ela sabe que não pertence a esse local. Nem ela nem a Gina. Ainda assim, a Gina é quem mais se esforça nesse local, sem deixar se abalar pelo que as pessoas pensam e falam sobre ela. A Mil pergunta se algum dia ela será como a Gina. E logicamente ela venceu a disputa. Os caras ali atrás começaram a falar mal dela, mas o Mudakeyama logo interferiu. A cena corta pra casa da família havia acabado de enviar um dossiê com as habilidades do Usui. Mas enquanto ele investigava, não conseguia parar de pensar. Desde o dia que o Takahiko pediu para mudar os caminhos da família Usuba, ele está tentando levar sua família para o caminho certo. No entanto, ele ainda não sabe nada sobre a família Usuba. O velho fala que quando o Arata havia nascido, ele não teve tempo de conhecer o Naoshi Usui. Então ele fala sobre o passado. O Naoshi era uma criança violenta e incontrolável. Mesmo na sua infância, suas habilidades paranormais eram a mais forte da família. Ele não ouvia e não confiava em ninguém. Por esse motivo, todos tinham medo dele. O velho também não conseguia lidar com ele. Apenas uma única pessoa era capaz disso, de fazer o Naoshi se abrir. E essa pessoa era a Sumi. É dito que ele a adorava. Nunca saía de perto dela. É como se fosse seu guarda-costas. Mas agora, a Sumi já não pode mais falar sobre o Naoshi. A cena corta pra Mil, falando pro Senyokudo de como havia sido o seu dia. A Mil tocou no assunto da lanchonete e perguntou se ela deveria parar de preparar as marmitas pro Senyokudo. Afinal, a comida da lanchonete é preparada na hora e é quentinha. Logicamente que ele recusa. Ele diz que come as marmitas da Mil porque ele quer comer. Mas se for muito trabalho pra ela, ou ela não quiser mais fazer, ela pode parar, tá tudo bem. Mas se for possível, ele quer continuar comendo as marmitas feitas pela sua noiva. E logicamente que ela vai continuar fazendo as marmitas para seu querido noivo. O clima tava frio. Ele irá pedir para que seu pai tome conta da Mil. O velho não esperava por um pedido desses vindo do Senyokudo. Ele pergunta se seu pai acha que ele não deveria ter feito um pedido desse. Não é isso. De repente, a Mil se viu um local estranho. Em sua frente, a Sumi e o Sui ainda jovens. A Sumi tava dando um puxão de orelha nele, porque ela havia ouvido falar que ele andou brigando novamente. O Sui fala que foi eles que começaram, e ele apenas agiu em legítima defesa. Mas o guri pegou pesado. Todos os garotos foram hospitalizados. A Sumi fala que não quer que ele saia brigando novamente. Então ele pede para que ela estenda a mão, pois ele acabou se machucando e não consegue pra ele. Então ela vai limpar a bagunça que aqueles marmanjos porcos fizeram na cozinha. A Gina também havia chegado ali para ajudar a Mil nessa limpeza. Aí, né, aquele cara que havia sido explodido na missão do episódio passado ficou sabendo que a Mil estava na estação de polícia e ele quer ficar bom logo para proteger ela, sendo guarda-costa dela. Entretanto, ele soube que a Gina já havia assumido esse cargo. Ele fala que a Gina não é, mas o corno não completou. Tô achando que ela curte uma... Eu não vou negar, não. Eu achei isso aí no episódio todo. A Mil não tome cuidado, não.